Boa noite, amados irmãos e amigos que nos acompanham através das redes sociais de nossa igreja. Somos muito agradecidos a Deus por você e por sua família, e nossa oração e pedido a Deus é que Ele continue te abençoando. Domingo próximo passado estivemos falando sobre uma mãe que, por sua ousada postura e decisão, chamou a atenção do grande rei Davi. O protesto silencioso e, ao mesmo tempo, perturbador da mãe chamada Rispa fez com que um ciclo de erros e sofrimentos tivesse o seu fim. O texto que lemos naquela oportunidade e que retomaremos neste momento se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 10, onde nós lemos assim: Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até cair chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Tomando por base este único verso de 2 Samuel capítulo 20, nós vamos falar sobre o tema, muito brevemente, Meus filhos, minha vida. Este verso é o trágico desfecho de uma história que revela que os erros de uma geração também trazem consequências para a geração futura. Infelizmente, os ciclos de maldade encontram sempre solos que se tornam propícios para que eles se perpetuem de geração a geração. É preciso que uma geração se levante a exemplo da mãe Rispa. É preciso que uma geração vista ou estenda pano de saco em sinal de total e completa humilhação diante de Deus, e que esta geração clame por justiça, clame para que o poder de Deus seja derramado, clame para que haja uma intervenção sobrenatural de Deus no coração da humanidade, para que ciclos de maldade, que sempre trazem como consequência dor, tristeza, sofrimento, tenha o seu fim. É muito interessante percebermos que neste ciclo de maldade, as pessoas que mais são atingidas são as crianças. Desde o feto que é abortado sem que haja motivo, até o assassinato de crianças por motivo de violência doméstica, guerras e tantos outros motivos. No caso dos abortos, em 2020 foram realizados mais de 42 milhões de abortos em todo o mundo, segundo o portal guiame.com.br. Segundo o site dw.com, edição fevereiro de 2019, mais de 100 mil crianças morreram nas guerras que acontecem no mundo. O site dw.com diz ainda que se trata de uma autêntica guerra contra a infância. Os números de morte de crianças pela violência doméstica também devem nos incomodar. Também deve fazer-nos vestir pano de saco em sinal de humilhação e deve levar-nos a clamarmos a Deus por sua misericórdia e por sua graça
e por sua intervenção na vida daqueles que cometem tais atrocidades. Em 2019, cerca de 188 crianças até 4 anos de idade foram mortas vítimas da violência doméstica em nosso país, somente em nosso país. Segundo fonte da revista Isto é Dinheiro, edição 1221. Protestos violentos acontecem ao redor do mundo. Balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo, armas de choque, jatos d'água, saques, espancamentos, balas perdidas, campos para refugiados, morte na travessia dos mares e nas fronteiras, prisões arbitrárias, mísseis de médio alcance. O grito dos desesperados às vezes ecoa por conta da violência em suas diversas formas. Mas a mãe Rizpá, do verso que lemos no início, nos ensina que ciclos de maldade precisam ter o seu fim. Na sua humilhação, Rizpá pôs fim a um ciclo de maldade que cercava a sua família. No momento de dor, de sofrimento, de angústia, de tristeza, ela trouxe a atenção para a sua luta e recobrou a dignidade familiar perdida por conta desse ciclo de maldade. Neste sentido, eu diria que podemos extrair pelo menos 2 breves lições para este momento da nossa história. Pode ser que existam outras lições e as encontremos no texto que lemos, mas para este momento, pelo menos 2 lições. Primeira lição: o ciclo de maldade pode ter o seu fim pela oração. O texto bíblico diz: clama a mim e responder-te-ei. O texto bíblico diz: orai sem cessar. O texto bíblico diz: buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque quem busca encontra, e quem bate a porta lhe será aberta. Pedi e dar-se-vos-á. A palavra de Deus também nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Se quisermos ver o ciclo de maldade tendo seu fim, é preciso que nos juntemos em oração e clamemos por nossos filhos, pelos filhos de nossa nação. A oração ocupa o primeiro lugar na lista de todas as nossas prioridades se quisermos observar ainda em nossa geração ciclos de maldade tendo o seu fim. Muito mais do que diplomas, certificados, condição financeira e social ideais, a oração não é somente essencial, a oração é necessária. Devemos orar pelos nossos filhos, devemos orar pelos filhos dos nossos amigos, devemos orar pelos filhos dos nossos familiares, devemos orar pelos filhos de nossa igreja, devemos orar pelos filhos espalhados ao redor do mundo. Eles são herança do Senhor para nós. Eles são joias raras, joias preciosas que precisam viver para serem lapidadas por Deus e para ocuparem o seu lugar na sociedade.
Essas crianças precisam ser cobertas pela oração a fim de que sejam bênção para a família, bênção para a igreja, bênção para a nação. Segunda e última lição para este momento. Os ciclos de maldade podem ter o seu fim pela atitude. Ou seja, ciclos de maldade alcançam o seu fim pela minha atitude, pela sua atitude, pela atitude da igreja. Não basta orar. Orar é importante, é necessário, é essencial. Mas devemos ter atitudes que vão acompanhando a oração, assim como fez e nos ensina Rispá. Devemos nos vestir de humilhação diante de Deus. Devemos clamar para que a justiça de Deus seja executada. Devemos clamar para que o amor de Deus seja derramado. Devemos orar para que o poder de Deus intervenha. Devemos orar, mas devemos também dispor o nosso coração. Devemos orar, mas devemos também mostrar aos nossos filhos que existe um Deus no céu, poderoso, eficiente, justiça por completo. O nosso Deus vive e é eterno. Devemos orar e demonstrar aos nossos filhos, ao mesmo tempo, o nosso amor a Deus, o nosso amor à obra de Deus, o nosso amor à igreja de Deus. Devemos orar, mas, ao mesmo tempo, devemos mostrar aos nossos filhos que o nosso lar é muito semelhante ao céu, para que ele cresça em um ambiente seguro e repleto de oportunidades, para que ele desenvolva a sua fé no Deus verdadeiro a quem servimos. Como igreja, devemos orar, mas devemos providenciar ao mesmo tempo meios para que os nossos filhos tenham acesso à palavra, tenham acesso ao culto em um ambiente seguro, respeitoso e chamativo. Devemos orar, mas devemos tomar atitudes. O Salmo nos diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É assim que os nossos filhos devem ir para o culto. É assim que os nossos filhos devem participar dos cultos online. Em tempos de pandemia, devemos buscar em Deus todas as possibilidades para que, com segurança, com criatividade, possamos entregar às crianças que buscam a Deus a oportunidade de aprenderem sobre Deus e sobre a sua vontade para a humanidade. Se queremos que ciclos de maldade tenham fim, devemos orar e manter atitudes de adoração. O mundo inteiro, meus irmãos e amigos, está sofrendo. Mas não existe ninguém que esteja sofrendo mais do que as crianças. As crianças estão sofrendo com os maus tratos, com a violência, com as guerras nos campos de refugiados. As crianças estão lidando com os abusos, com a fome e com o risco de morte que para muitas delas é iminente. Como igreja, temos um papel muito mais que importante e precisamos, na prática individual, familiar e coletivamente,
nos colocarmos à disposição de Deus para sermos usados por Ele em nossa geração, se quisermos ver ciclos da maldade tendo o seu fim. E eu espero que a nossa geração entenda que as crianças devem ser assistidas, principalmente no seio da igreja. É ali, com os seus pais, que elas vão ser assistidas, ensinadas e educadas sobre Deus e a sua vontade, e obterão oportunidades de serem bênção. Como já disse, bênção na família, bênção na igreja, bênção para o mundo. Eu te convido a orar neste momento, especificamente pelas crianças. Deus amado, neste mês de maio estamos falando sobre família, o cuidado de Deus sobre nossas famílias. E hoje, Senhor, nesta breve reflexão, falamos sobre as crianças que têm sofrido, as crianças que têm sido acometidas de tantas coisas ruins. Ó Deus, no nome de Jesus, salve as nossas crianças. Ajude os pais a serem responsáveis, cuidadosos, amorosos. Ajude os pais a ensinarem as crianças sobre Deus, sobre o poder e o amor de Deus. Ajuda, Deus, as famílias a respeitarem a infância. Ó Deus, em nome de Jesus, livra as nossas crianças de todo o mal. Ajuda, Deus, para que as nossas crianças tenham oportunidade de alcançarem a vida adulta e serem bênçãos para a nossa nação, para as nossas igrejas. Deus, nos ajude como igreja a darmos, Deus, o respaldo necessário e com amor possamos, Deus, receber as crianças que nos têm sido enviadas pelo Senhor. Me coloco em tuas mãos e coloco a nossa igreja, os meus irmãos, as famílias de nossa igreja em tuas mãos. Cuida de nós, nos abençoe nesse sentido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, meu amigo, que Deus te dê uma excelente semana. Amém.